sejam bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde teremos ricas conexões sobre liderança e experiência do cliente, com convidadas que trarão aí o seu conhecimento e sua vivência nos negócios e na vida. Eu sou Ellen, doutora em liderança. E eu sou a Amanda, especialista em experiência do cliente. E aqui nós tratamos do poder da liderança na era da experiência do cliente. E nós chegamos ao nosso episódio de número 6, para falar com Camila Soares, fundadora da Casa Múltiplas, formada em Direito, pediu exoneração do seu serviço público para assumir os negócios da família e tornou-se empreendedora pela primeira vez à frente de uma das franquias do CCAA. E aí teve aqui um desenvolvimento, né, Camila, aqui dos seus negócios, enfim, maternidade acontecendo também. E aí criou, né, o Múltiplas, que é um projeto nômade pela cidade, acolhendo mães, filhos em atividades bem especiais. E esse caminho deu tão certo que aí sim você brindou esse projeto, né, com uma casa própria. Então, precisava de uma residência, todo esse seu movimento. Isso é muito bonito, a gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouquinho. E aí hoje tem a Casa Múltiplas, né, esse espaço colaborativo de marcas com café, área kids, sala mágica, onde se criam as mais diversas atividades para adultos e crianças e podemos dizer que é bastante focado em experiência, né, Camila? E para você que está nos ouvindo nesse iniciozinho, aproveita e já se inscreve aqui no canal se você ainda não o fez. Então, baseado na tua história, que a gente já conhece um pouquinho aí, eu queria que tu trouxesse exatamente isso. Como é que foi esse projeto? O que você fazia antes? Eu vi, foi exonerada, né? Concurso público, e às vezes ninguém quer sair, mas ela saiu para empreender. Então, conta um pouquinho para nós dessa tua trajetória, o projeto sem a casa e depois com a casa. E a gente vai focando na experiência e na liderança depois. Sim, foi um caminho bem eclético, né? Como vocês podem ver, não foi nada linear e me arrisco a dizer, não recomendo seguir sempre, né? Eu digo que a gente precisa tomar passos não só pelo coração, mas também de forma racional. Por sorte, eu segui meu coração e deu certo. Eu cheguei onde eu gostaria de estar. Eu estava indo deixar meu filho agora na escola e ele perguntou para mim, mãe, o que você quer ser quando crescer? Acho que ele está fazendo essa pergunta, quis me fazer também. Falei, filho, eu já sou. Foi delicioso responder isso e constatar assim, né? Eu estou muito realizada com a Casa Múltiplas. Eu era bem feliz em outras áreas, né? Eu adoro o direito, adoro a temática, mas eu descobri que eu não gosto de trabalhar com o direito. Então, é isso, né? E eu percebi de forma sem querer que eu tenho esse poder de conexão, sabe? Que eu acho que é o meu grande poder. E hoje isso é constatado e eu tento usar ele de forma eficiente na casa. Hoje sim, ele é mais direcionado, mas foi algo muito natural, assim, né? Eu acho que eu sou uma pessoa bem empática. E acho que isso me faz me conectar muito com os outros. Sou bem emotiva, muito provavelmente vou chorar. Choro sempre. E eu acho que foi isso, assim. Tive a perda da minha mãe, que me fez mudar de rumo. Depois teve a maternidade, que também... Então, os lugares de dificuldade sempre me impulsionaram, assim, né? Eu acho que isso também é muito importante, a gente... A sua mãe era proprietária de uma franquia da CCA. Eu era formada em Direito, trabalhava aqui no Tribunal de Justiça, era assessora jurídica de uma desembargadora, e eu gostava do que eu fazia, mas eu sabia que eu não ia ser aquilo, assim, sabe? Não era. E eu já estava há um tempo, assim, falando disso, conversava isso com a minha mãe, e a mãe falava, filho, uma hora você vai saber o que fazer, né? Toca um pouco mais em frente. Eu era muito nova, porque na minha época, para você ter esse cargo, não precisava ser formada em Direito. Então, eu estava, assim, na quarta fase da faculdade, eu já estava nesse cargo. Então, eu passei a minha faculdade toda sendo assessora, e aí depois mais um pouco. Quando tudo aconteceu com a minha mãe, a gente se viu nessa necessidade de alguém seguir nos negócios dela, né? E aí eu falei, eu acho
acho que eu posso fazer isso, né? E aí era na minha cidade natal, em Tubarão, então eu fiquei nessa vida de vai e vem. Até que fiquei grávida, continuei nessa vida de vai e vem, botando uma criança com 3 meses. Hoje eu olho e penso, maluca, mas na hora, né, a gente vai que Sim. A vai. gente faz. E aí veio a pandemia, que também mais um momento de dificuldade que me direcionou para um caminho assim, tipo, calma, o que é isso que tu estás fazendo agora? Olha só como é bom viver uma vida num só lugar, sabe? Então, assim, a pandemia também teve. Claro, né? Foi bem difícil por todo o contexto, mas foi um momento que eu pude parar e refletir o que eu queria fazer. Então, eu estava só sendo mãe e eu estava apaixonada por aquilo, de poder ter esse tempo com o bem e com essa vontade de me conectar com outras mães. Então, a maternidade foi um grande impulso para mim, né? Eu falo, não dá de romantizar, ela dificulta muito, né? Ser mãe dificulta muito a nossa jornada, porque o nosso tempo é outro, as nossas prioridades são outras, mas justamente por isso também, né? Aí o contraposto disso é que a gente sabe usar muito melhor o nosso tempo e a gente sabe ir mais ao ponto. Tu não quer mais gastar tempo com coisas que, né? A gente Que não quer mais agregam. a gente quer mais objetividade porque tem algo muito importante para a gente gastar tempo, né? Então, acho que isso, assim, os pontos na minha trajetória, eu consigo avaliar que foi mais ou menos isso. As dificuldades me colocaram em movimento, não me pararam. E, graças a Deus, a minha estrelinha brilhante lá em cima me direcionou para o lugar onde eu queria estar. E o Caroninha com Camila, ele surgiu nesse período da pandemia ou Não, antes já? foi antes. Eu adoro viajar, né? Era muito mais viajante do que sou hoje, porque agora também, quando tu escolhe uma outra jornada, tudo fica mais difícil, né? A casa tem aí 1 ano e meio, então nesse período para mim foi impossível, assim, por vários fatores, né? Mas eu sempre amei viajar e eu era aquela pessoa que qualquer amiga que ia viajar falava, ai, me dá as dicas, porque eu sou CDF, tudo que eu vou fazer eu estudo. Aí eu estudava o lugar e tal, e fazia na época o Instagram, estava começando e eu fazia como um blog de viagem. Daí, ai, sabe, dia 1, fui em tal lugar, tarará, meu diáriozinho. E aí foi tomando, foi Uma proporção bem grande. crescendo e foi surgindo trabalhos com isso. E foi um momento muito feliz da minha vida, assim. Ainda quero muito voltar a ter esse lado, né, viajante. Quero muito com o bem, né, e viajar muito com ele nessa pegada bem aventureira que eu gosto. E isso vai voltar a acontecer, mas hoje, ali no Caroninha, eu mostro muito mais a minha vida hoje, que é maternidade, trabalho, né, e as coisas que eu curto. Que hoje foi em esse dia. projeto Nômade da Múltiplas. Isso, daí no Caroninha, exato, que eu comecei a entender assim, eu quero fazer algumas coisas para alguns eventos, para me conectar para o bem, curtir, ou para me conectar com outras mulheres, para falar daí já estava muito nesse negócio na cabeça que eu queria empreender, mas não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí, eu vou abrir umas rodas de conversa. Então, era nômade, porque a cada encontro eu alugava um lugar diferente. Então, eu me encontrava num lugar para fazer uma roda de yoga, depois uma experiência. Sempre tinha uma experiência e depois uma conversa. E aí foi funcionando muito bem. A mulherada aderiu muito à proposta. E aí, num desses encontros, a Rai estava. Era um grupo terapêutico que eu tinha criado. E aí a Rai, minha sócia, tava, e aí ela perguntou, Camila, não tens vontade de dar um passo a mais, criar um negócio e tal? E a gente veio desenvolvendo juntos, assim, essa ideia por um tempo, e até que topamos, e aí foi uma grande caminhada, né? Encontrar o lugar certo, que foi também super difícil, porque é um negócio muito novo. Então, assim, não dá de ser dentro de um centro comercial, mas também uma casa no centro de Floripa, tudo, nada, Sim, a é gente não diferente. achava. Foi um grande caminho, sabe? Até encontrar o lugar que a gente ama de paixão, mas ainda assim não preenchia todos os requisitos. Por exemplo, né, tem uma escadaria. A gente usa todas essas dificuldades da nossa localização, que é a escada e tudo mais, para trazer charme, né? Então, a gente deu o nome de café escondido, a gente usa para o nosso lado, assim, a gente puxou para o nosso lado, mas hoje a gente é bem feliz também com a escolha. Eu vejo que até
nesse pouquinho tempo que a gente está conversando agora, neste momento, apesar de que a gente já conversou outras vezes Sim. antes, que vocês vão bem, não sei daí o quanto isso é seu, é da sua sócia, é da interação de vocês, mas vocês vão bem em contar histórias. E um pouco disso está evidenciado nisso que você falou. Cara, vamos dar nome para as coisas. No meu entendimento, uma história começa a dar nome para as coisas. E um nome que seja interessante, não seja óbvio, né, óbvio e tal. O quanto isso que você aprendeu, que você já tinha naturalmente, que aí você vai nos dizer como foi, é importante e favorece esse seu movimento de conexão, na verdade, que você acabou descobrindo. E aí também você já pode emendar e falar um pouco sobre isso também, sobre essa sua habilidade, essa sua característica, essa sua luz, enfim, que gera essa convergência e acaba gerando um magnetismo mesmo de agregar pessoas, especialmente mulheres e tal. No empreendedorismo, mas também numa vida pessoal que equilibra a maternidade, vida profissional e assim por diante. Tá. Eu sou bem criativa e curiosa, e acho que uma coisa leva a outra, né? Eu acho que todos os dias eu ando sempre com um caderninho na minha bolsa e eu vou anotando insights que eu vou tendo, assim, eu presto atenção nas coisas, assim, sabe? A vida não passa por mim, eu vou pegando. Eu fui tomar um café, eu vi pode ser uma luminária, que eu achei, ai, que legal aquilo. Vou bater uma foto e anoto ali, luminária, tá? Eu vou gravando e vou prestando atenção. Isso também, as viagens também me levaram muito para esse lugar. O Múltiplas tem muito do que eu via fora acontecendo, né? Tem muito essa vontade de realizar por aqui. O Clube do Livro, inclusive, né? Que eu fui numa viagem e fiquei, assim, encantada. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante da gente não passar pela vida, da gente estar atento, né? Porque os detalhes é que fazem diferença e no todo eles vão te entregar algo concreto. E aí eu acho que a conexão com as pessoas vem desse lugar de, primeiro, eu sou, assim, realmente muito grata à força que eu tenho, ao poder que as mulheres me dão, assim, né, para seguirmos juntas. Então, eu realmente, assim, não tento muito entender o porquê e só tento agradecer para não me colocar num lugar de muitos questionamentos, porque realmente eu acho mágico e sou muito grata por isso. A gente consegue fazer coisas por nós mesmas, por nós todas mulheres, né? E por outras, né? Em lugares de mais vulnerabilidade, a gente se movimenta muito como grupo. Isso, eu percebi ali, foi uma das coisas que a gente estava comentando antes de vir, né? Estávamos nos arrumando e falando sobre isso, assim, desse teu poder de... eu tenho um projeto para ajudar tantas crianças, eu preciso de tantas madrinhas, quem se habilita aí? Passa o Pix. Sim. E as pessoas vão assim, ó, eu posso ajudar. E é difícil, é muito Não, e difícil, assim, né? ó, Hoje... isso é quando eu peço ajuda para o grupo, mas assim, de verdade, acho que toda semana a gente atende algum pedido. Lá em lugar tal nasceu uma criança que não tem nada. E é legal também as pessoas te verem como essa pessoa que vai resolver, sabe? Então, assim, eu não resolvo sozinha, nada, nada. Então, eu tenho muito apoio, e isso é inexplicável. E também me coloca nesse lugar de responsabilidade. Eu até peço desculpa ali, a gente tem um grupo, né, que é das ações sociais. Eu falo, gente, depois, agora de dezembro, eu vou dar férias para vocês, a gente só retoma em março, tá? Porque eu fico pedindo as coisas. Eu acho que também muita gente gosta de encontrar o espaço de ajuda e não sabe como, né? Sim. Então, tu ter um norte, um direcionamento, e aí a gente une o útil ao agradável, né? Eu assumo a minha liderança. Eu queria ajudar alguém, pronto, já facilitou, então... Isso. E aí eu acho que isso, assim, eu realmente me interesso pelas coisas e pelas pessoas, sabe? A pessoa chega lá para contar uma história, eu gosto de ouvir. Eu digo, assim, que eu sou horrível, e vocês sabem disso, no WhatsApp. Eu odeio falar no telefone. Eu crio conteúdo no Instagram, mas eu não consumo. Eu consumo muito pouco. Eu não sou uma pessoa que fico ali. Então, eu sou muito do presencial. Então, eu sabia que eu estava remando contra uma maré quando eu quis abrir a Casa Múltiplas, né? Mas eu sabia que eu estava contra a maré, porque hoje tudo você encontra pela internet, né? Mas eu não sou essa pessoa da internet, sabe? Eu sou do presencial. Se eu tô aqui com vocês, fica no silencioso, eu não paro, eu converso. A gente já se encontrou lá no Múltiplos, eu falo sem parar, eu quero ouvir. Eu sou essa pessoa que eu entrego tudo que eu tenho no ao vivo e a cores, sabe? E aí também
se aceitar, né? Dentro daquilo que tu é boa, do que tu não é, do que tu gosta e do que tu não gosta. Acho que também foi um caminho importante para mim. E acho que mais ou menos isso, com relação à conexão e à formação de comunidade. Que características tem a liderança que conecta? Eu acho que a verdade, assim, sabe? Eu não tenho vergonha de expor as minhas vulnerabilidades. Por isso eu sou uma pessoa assim que choro na frente dos outros. A gente faz uma roda de terapêutica, eu não tenho, se eu tive um problema com meu marido, eu exponho. Eu não reservo ninguém, assim, eu acho que eu não tenho, sei lá, eu acho que a vida é meio assim, sabe? E quando você se coloca assim com tanta verdade, o outro se sente no mesmo lugar e aí te entrega também. Eu digo que é bem doido como eu me sinto muito íntima de muitas pessoas que eu conheço muito pouco. Então, assim, eu não, às vezes não é o tanto que tu estás ao lado de alguém, né? Mas é o que tu vive naquele momento, assim. E acho que mais ou menos isso. A verdade, ela tem uma força que talvez, né, enfim, possa ser isso que também compõe aquele magnetismo que a gente estava falando, que é todo seu, assim, né, de conexão e tudo. E bem bacana você trazer isso, porque eventualmente as pessoas entendem que liderança é o oposto de verdade ou de transparência. Não, você precisa filtrar. Sim. Não pode falar tudo, não pode ser de qualquer jeito, eu tenho que ter uma posição, eu tenho que criar quase que uma personagem e tal. E é óbvio que esse fardo fica pesado demais. Ninguém consegue segurar isso por muito tempo. E aí, aos poucos, claro, né? Pessoas estão deixando isso mais... Estão quebrando um pouco esses paradigmas, digamos assim, com a ajuda de algumas personalidades, inclusive, né? Tem a Brené Brown, que eu imagino também, acho que já fez parte do Clube do Livro e tal. Sim. E ela super defende vulnerabilidade, explica o que é vulnerabilidade, que não é fraqueza, que é justamente o oposto de fraqueza e tal. Então, é muito bacana também ver que a gente encontra e traz até aqui pro podcast representações dessa verdade. Acho que até agora todas fomos felizes também nas escolhas. Isso. Todas demonstraram uma liderança realmente bastante baseada em transparência, em genuinidade, né? De ter algo que seja de fato verdadeiro, como você falou, né? Dessa conexão com as pessoas, né? Desse poder da comunidade, de contar histórias, de se aproximar, de dizer que realmente que não tem essas coisas ruins que a gente passa, o dia a dia a gente sabe como é, né? E se tu compartilha isso e divide isso com quem te acompanha ou quem tá ali, faz diferença, as pessoas notam, né? Também é outro assunto que a gente vinha trazendo, questão das dificuldades que a gente passa no dia a dia, até dentro da nossa empresa, e a gente fala sobre liderança e experiência do cliente, e nem não é, a gente ensina coisas que no dia a dia tem coisas que não vai dar certo, que às vezes a gente também não faz, Sim. né? Ou não consegue fazer. Quer fazer, sabe que precisa fazer, mas não faz. Porque é só a vida acontecendo. Né? E isso faz parte. Né? Essa coisa da liderança, ela não é só com os clientes, né? A casa, eu sempre digo isso para nossa equipe. A gente precisa ser o que a gente vende, né? Então, essa empatia precisa estar entre a equipe, né? Entre os nossos próprios funcionários, entre as sócias. A gente precisa ter essa verdade. Tem alguma coisa desajustada, assim, me incomoda muito. Para mim, é uma vontade muito de resolver. Porque eu sinto que não adianta isso, né? A gente falar uma coisa que a gente precisa passar verdade, que a gente precisa acolher todas as demandas de todas as mulheres, mas na nossa própria casa isso não está existindo. Então, essa verdade precisa ser com o outro, né? Com os nossos clientes, mas em formato de equipe também. Então, acho que a liderança também passa por aí, né? Nesse todo, assim. Sim, vai em tudo. A liderança é a própria experiência do cliente, eu falo, né? Não é só a experiência do cliente, não é só o cliente em si, né? Existe a experiência do colaborador que tem a ver com liderança, que se você não consegue proporcionar uma boa experiência ali para a equipe, você não consegue levar para fora. E é os próprios fornecedores, as pessoas que você compra e que você precisa delas também, que tudo esteja ajustado para poder entregar uma experiência de excelência, né?
E eu vou aproveitar e pegar que elementos, já comentou alguns, mas que elementos você pensa que não podem faltar nessa experiência de comunidade? Né? Tu falou de verdade, de liderança, mas tem algum outro ponto que poderia... Eu acho, assim, que hoje em dia, para um negócio existir e a gente ganhar da internet e de tantas facilidades, hoje, por exemplo, tudo tem muito, né? Antes, sei lá, e um negócio, uma empresa que faz isso, é aquela. Hoje tem de tudo muito, tem a internet servindo, entregando na porta da tua casa, sabe? Como que a gente vence isso? Eu acho que só com a experiência, sabe? Eu acredito nisso, que ninguém sai de casa mais para comprar uma blusinha. Ela já quer comprar a blusinha, ela já quer tomar um café gostoso, ela já quer estar num ambiente agradável. Então, eu acho a casa sempre foi essa aposta, né? E aí, eu acho que isso também acaba criando a comunidade, porque se tu oferece tudo isso, né, um ambiente agradável, seguro, que tu resolve várias coisas num só lugar, inclusive tu é um momento de prazer teu. Então, eu acho que são tantos pontos, né, que a gente nutre com a casa, que eu acho que acaba criando um espírito de comunidade. Eu citei no evento do Sebrae que eu conheci vocês, né, que do livro The Great Good Place. Ele fala dos 3 lugares, né? Normalmente o primeiro é nossa casa, o segundo é o nosso trabalho, e o terceiro, o que seria? O terceiro é um lugar como se fosse a sala de estar, assim, pode ser uma livraria, pode ser uma barbearia, um café, né? Então, é um lugar que tu te sente à vontade, que tu gosta de parar para ter um tempo para ti. E aí, inclusive, quem me trouxe essa informação foi uma múltipla, que eu falo que eu tenho equipes nas mulheres múltiplas, e uma é a minha curadora de conteúdo. Aí ela traz sempre assim, essas informações maravilhosas, a Ana Paula, e ela me trouxe essa informação dos 3 lugares, né? E ela falando, olha, a Casa Múltiplas é o terceiro lugar, e para mim fez todo sentido, que foi algo que sem seguir esse ponto, mas que fechou totalmente, porque eu acho que a casa é isso para muitas mulheres, né? É o lugar que ela sai de casa e ela vai, e ela também não precisa dar muita justificativa em casa, existem muitos padrões de relacionamento ainda, tu ter a segurança que tu estás indo para um lugar que só tem mulheres, e assim, é tão legal, com uma proposta cultural, une tantas coisas, né? Acaba se conectando com outras mulheres também ali. Isso, Criando... eu acho que é isso, sabe? Essa força do que a casa oferece é que cria a comunidade junto com uma liderança forte, junto com uma verdade muito grande, né? Então, ali no primeiro andar, a gente tem hoje 20 marcas junto conosco, trabalhando em formato colaborativo, né? Muitas dessas marcas nunca existiram fora da internet. Então, assim, que massa também ser o lugar que tu pode proporcionar isso, né? Um passo a mais, sem um grande investimento, né? Hoje em dia é muito difícil existir como marca. Então, aliás, assim, acho que não sei, precisa estar muito fortalecida para você existir sem estar unida a outras coisas, sabe? Dentro de, por exemplo, um shopping vai bem, porque ele também tem esse formato agregador, mas eu acho que o grande caminho são as marcas que se conversam, se conectarem e criarem ambientes com alguma experiência, né? A casa deu esse pontapé inicial e eu acredito mesmo nisso. E qual que é a tua visão sobre o poder das comunidades, de hoje para diante aqui, no século XXI? O que as comunidades têm de força, né, e de poder mesmo? Cara, eu acho e gosto de acreditar nisso, e agora me falando como mulher, que nós estamos no momento de cada vez mais interesse em estudar e entender o nosso lugar e fazer diferença, né, naquilo que nos alcança. Claro que eu falo de um lugar de muito privilégio, de uma bolha, né?
Mas eu acho que isso é um papel importante da internet, né? Nos deixa muito mais perto de informações. A internet pode ser maravilhosa, né? Sim. Nos deixa perto de muitas coisas interessantes, né? Então, eu acho que a comunidade tem um papel hoje. Eu acho que todo mundo precisa encontrar o seu lugar para se sentir Eu pertencente. ia falar exatamente isso, né? A questão é que a gente quer, né? As pessoas estão em busca disso, elas querem pertencer a algum lugar, a Isso. alguma comunidade. Então elas vão se encaixando conforme, Então, claro, por exemplo, a que gente cada um tem o entrega. Clube do Livro, né? Eu posso ser uma grande leitora, eu posso ter vontade de começar a ler, eu posso ir como ouvinte, só que em qual que seja a sua escolha de estar lá, eu acho que é muito agregador e tu sai diferente do que tu chegou, sabe? Eu acho que a casa entrega muito isso. Pelo que eu escuto, né, que as pessoas saem diferentes e eu, como consumidora do meu próprio negócio, é exatamente isso. Eu vou para um clube do livro, fico assim, eu fico uma semana reverberando as coisas na minha cabeça e eu fico pensando, nossa, que incrível poder fazer parte disso, né? Que incrível poder ter esses diálogos, aumentar meu repertório dessa forma, ler coisas que eu não leria, porque, né, eu tenho as minhas preferências, como todo mundo. Então, eu acho que é um lugar assim que te leva para mais longe, te coloca. A gente não promete, assim, eu não gosto muito dessa coisa da internet de vende muitas performances e muitas coisas que você vai conseguir realizar. A gente não promete nada, sabe? Mas você vai vivenciando a experiência, vai fazendo parte e vai vendo a transformação dentro de si. Eu acho que é isso que é a nossa magia. E os formatos, a forma hoje de participar, de pertencer a essa comunidade, que é a Casa Múltiplas, eu posso, existe alguma mensalidade ou eu só participo de um evento específico? Como é que funciona? A gente tem muita vontade de ser um clube, né? Assim, mas ainda não conseguimos dar esse passo, né? Como eu falei anteriormente, a casa tem 1 ano e meio e foi bem difícil. A gente foi trocando o pneu e andando, sabe? Assim, ao mesmo tempo. Então, a gente agora que está tentando organizar alguns processos que vieram meio de supetão, entendendo quais são os projetos que vingaram e que merecem serem continuados, outras coisas que a gente... E outras coisas vão surgindo, né, durante a caminhada. Por exemplo, hoje a gente é muito um espaço de locação e num primeiro momento, essa não era a intenção da casa, a gente não tinha a intenção de locar, né? E aí a gente entendeu que a gente não daria conta dessa agenda maluca, né, de evento de manhã, de tarde, de noite, e também não tinha como deixar a casa sem funcionamento, né, um prédio, não tem como. Então, assim, como é que a gente faz isso girar? Vamos abrir para locação, vamos fazer uma curadoria legal, vamos ver quais são os eventos que a gente quer vincular o nosso nome. Então, atualmente é isso, assim, sabe? Acho que é E isso. os projetos que vão surgindo ali hoje, as pessoas vão te procurando ou só para entender, para as pessoas também que estão Isso. nos E que assistindo também entenderem como é que eu quero participar da Casa isso. Múltiplas. Eu posso, não posso? Onde é que eu compro ingresso? Ou se eu quero, como é que são esses projetos? Tenho um projeto, uma ideia de um projeto. Eu Tá, eu quero bem passar para você, faladeira, vi né? se fui e depois me perdia, né? E eu sabia que eu tinha que voltar para algum lugar, mas eu não me lembrava. A gente não tem um clube ainda, mas a gente quer, é uma vontade. Por outro lado, o legal, assim, é que qualquer um pode fazer parte, né? Tu podes ir e só estar lá no primeiro andar, pode levar teu livro, pode ser um ambiente que tu faça uma reunião, tem muito isso, né? As pessoas fazem reuniões lá, é um ambiente bem agradável. Então, assim, no primeiro andar é isso, espaço colaborativo de marcas, café e espaço de brincar, né? Tem bastante esse olhar direcionado para a mãe ou para a criança. E lá em cima a gente tem uma agenda de eventos que a gente compartilha no Instagram. E é isso, por enquanto é isso. A gente tem muito a progredir, né? A gente tem um site, e aí é onde você faz a compra dos eventos que você quer participar.
Mas atualmente é isso, você pode ser uma múltipla indo uma vez por mês na casa, indo uma vez a cada 2 meses, escolhendo somente os projetos que te fazem sentido. Não tem uma necessidade para ter um vínculo com a casa, né? E vocês vão criando os projetos. Então, tem o projeto do Clube do Livro, foi vocês que criaram. E aí, as pessoas vão dando ideias ou vocês vão colocando? Eu já tô... Não, o Clube do Livro, ele existia antes de ter a casa, já era um projeto Já era um antes da projeto seu. casa. E aí ele funciona da seguinte forma: a gente lança o semestre e a gente convida as mediadoras. E aí, convidando as mediadoras, a gente abre para que elas sugiram o livro. Então, o livro é da escolha da mediadora, o que é muito legal, porque fica, assim, bem variado, né? Naquilo que eu falei, que eu me coloco no lugar de ler livros que eu talvez não escolheria para ler. E aí, a gente abre, em janeiro, a gente já lança até o meio do semestre, depois, e assim vai, sabe? E aí, tudo está no nosso site, todos os eventos estão no nosso site, a inscrição é por lá, pagamento também. Então, a gente conseguiu já, essa operação tá bem redondinha. Mas aí, assim, hoje a gente sobrevive de Instagram e de WhatsApp, e que tá aí mostra a força da nossa comunidade, porque a gente nem, assim... Eu também era outra pergunta que faria aqui. Vou fazer. Como é que a casa se promove, se divulga? Como é que eu conheço a casa, né? A gente conheceu ali por meio de um evento, mas vocês fazem alguma coisa ativa nisso, nessa questão de divulgação da casa, ou para te acharem, enfim, para crescer mesmo ali os projetos dentro da casa e ter mais visibilidade, né? Como ganhar visibilidade dentro da casa hoje? Vocês têm alguma coisa mapeada? Ou... Sim, não, a gente não conseguiu ter um olhar atento para isso ainda. Tudo foi bem orgânico, né? A gente já tem uma conta com mais de 10 mil seguidores, absolutamente orgânico. Todo o nosso movimento é assim. Não acho que a gente deveria estar fazendo isso, tá? Não estou falando isso com orgulho, acho que a gente realmente deveria estar apostando em outras estratégias. A gente ainda não está num momento confortável nem de tempo, nem de dinheiro para isso. E eu acho que uma empresa nova precisa ter essa visão também de prioridades, né? E aí, como eu falei, que eu tenho muitas múltiplas maravilhosas ao meu redor, ali no grupo do WhatsApp mesmo, cada uma diz o que faz e tal, né? E tem uma múltipla que ela faz a gestão de tráfego, né? E ela é muito maravilhosa, ela faz um direcionamento para médicos. Mas na amizade, ela agora nos assumiu. Mas é algo assim que a gente aposta muito pouquinho. Ela faz um trabalho incrível, é a Lu, tá? Uhum. Pois quem quiser o contato dela, me chama que eu passo. Mas não é algo que a gente conseguiu ainda investir como a gente gostaria, tá? Eu acho legal porque a gente já tem uma base bem fortalecida. O caminho inverso também não acredito muito, né? Alguém que invista muito em tráfego e não tem ali ainda a sua base feita. Então, acho que apesar a dificuldade fez o caminho ser certo, né? A gente fez no boca a boca, na competência mesmo, e aí agora eu acho que chegou o momento que a gente precisa explorar novos lugares, né? Tem uma teoria até de liderança que fala sobre as hardships, que são as dificuldades que o líder passa, e essa teoria justifica que pessoas que passam por dificuldades sérias, né, e muito intensas durante a sua história tendem a gerenciar melhor e a liderar de uma forma mais consistente, mais sólida, menos instável, enfim. E você falou várias vezes, né, sobre dificuldade e tal, tal. Você falou, agradece a sua fortaleza e as pessoas que se conectam e tal. Como é que você... Eventualmente, a gente pode ter pessoas que estão passando por situações ou sensações, né, que você já passou antes. O que você diria para essas pessoas? Para confiar no caminho? Já enche de lágrimas só de ouvir a pergunta. Eu acho... Eu acho duas coisas, assim, né? A gente não dá mais esse romantismo de tipo, vou seguir o meu sonho. Daí o meu sonho é uma coisa que eu já constatei que não vai dar dinheiro, que não vai me levar... mulheres precisam falar de dinheiro, né? É importante que o nosso trabalho nos remunere para isso. A gente quer conquistar as nossas coisas, né? Eu acho que os momentos de dificuldade sempre me impulsionaram.
E é bem difícil, assim, esse lugar, né? Sendo a maternidade também bota um peso bem grande nas nossas escolhas. É muito tempo que a gente fica, meu Deus, mas o que quando ele tiver tal idade, será que eu já vou estar no lugar que eu queria estar? Será que eu vou conseguir, né? Então, graças a Deus, eu venho de uma família muito maravilhosa, né? Não tenho mais a minha mãe aqui comigo e que faz uma falta danada, né? Bem difícil ser mãe sem a sua mãe. É claro que tudo isso que eu tô falando tem casos muito mais tristes e mais difíceis, né? Eu tô só falando Não é o, tua não é o ponto, né? A gente experiência. fala, sempre quando você conta a sua história, ou eu conto a minha história, eu falo, é claro, tem gente que já passou, já sofreu muito Meu mais, Deus, mas é a minha história, né? A minha dor, né? Isso, tem gente assim que não teve uma relação tão incrível, né, com a sua mãe. Eu tive, e até por isso faz muita falta. E eu acho que, que isso me dá, assim, um poder. Eu acredito muito que ela tá olhando por mim e que me guiando pelo caminho que eu deveria seguir. E é isso. Bonito. Eu me conecto também porque eu também perdi minha mãe, eu tinha 15 anos. Tava até fazendo as contas, isso já faz o quê? Mais de 20 anos que ela não está mais comigo. Eu tinha 15 quando ela faleceu. E meus pais já eram separados na época, enfim. E aí tu começa, né? Tipo, era aquele porto seguro, né? Desde os 8 aos 15, meus pais separados, ela era meu porto seguro. Sim. E quando cai, a gente pensa assim, meu Deus, não vou conseguir, né? Andar pra frente, mas como tudo na vida a gente fala, né? Essas coisas vão acontecendo para nos deixar mais forte e para justamente ver. Eu sempre me coloco, eu não consigo lembrar nada de ruim, assim, né? Das fases ruins, eu só consigo me lembrar dela viva e bem. E com essa força dizendo assim, se eu tivesse aqui, como é que você estaria? Como é que eu queria, né? Ela queria me ver assim, então eu faço de tudo para Eu também tenho para essa que conversa constante, assim. para que isso aconteça. Pergunto muito antes de dormir e falo, tenho certeza que eu vou acordar com a resposta, né, mãe? A gente vai ter um jeito aí de conversar e se encontrar nisso. Eu acho que não tem uma vez que eu vá falar da minha carreira, da minha caminhada, sem citá-la, né? Assim, impossível. Sou muito parecida com a minha mãe. A minha mãe tinha esse Esse poder poder de de agregar conexão. mulheres e eu herdei muito isso dela. Então, também me sinto muito, muito grata por esse dom, né? Essa herança. Sim, sim. Vou falar um pouquinho pra gente só continuar no assunto, mas e eu também tenho um pouco disso da mãe, que eu lembro que ela trabalhava numa repartição pública e na repartição pública o que mais tem é gente fofoca, né? Falando, um falando do outro, outro falando de um. E ela era amiga de todo mundo. Então, essa não gosta dessa. E minha mãe era a que. Circulava por todos. Então, né, eu converso contigo e converso contigo, mas vocês duas não se conversam. Sim. Mas vocês não me botam nesse meio aí, porque eu não faço parte, né? Sim. E é claro, como já faz muito tempo, assim, ainda eu consigo, né, falar dela e das coisas boas, assim, sem me emocionar tanto. Mas puxando o gancho também pelo que tu trouxe da questão da liderança feminina quanto a dinheiro e quanto à maternidade, que são pontos eu vejo que são pontos bem importantes, né, na nossa vida. E que eu acredito também que eu trouxe de uma forma bem leve, assim, mas Arthur foi feito em laboratório literalmente, né? Mas eu brinco, que eu falo assim, não, mas meu filho foi feito em laboratório, cada detalhezinho eu pedi, né? Porque isso, eu sempre tive Meu pai foi funcionário público e sempre, assim, quase que ajoelhou para que eu fosse também. E eu não, eu acredito que o que eu tenho aqui dentro de mim pode ajudar muito mais pessoas, sabe? Eu quero ajudar mais pessoas. E o empreendedorismo vai me trazer isso. Eu não vejo isso no funcionalismo público, né? Então, e aí essa questão de trazer a maternidade, de pensar na gente como nós como mulheres, como protagonistas da própria história, sabe? É gostoso, assim. E não adianta dizer que o dinheiro não é importante, porque ele né? Ele faz diferença, né? Então, às vezes também comentávamos antes, assim, quem sabe desacelerar um pouco. Sim, mas se desacelerar, tem
tem as duas vertentes. Eu vou desacelerar, ok. Mas se eu desacelerar, as contas vão chegar. Como é que eu vou honrar? Sim. E eu não honrando as contas, eu fico bem? Não fico, Sim. porque eu tenho filho, então é um, né? Vai girando, assim. Sim. Então a gente vai falando assim, então eu acho que eu prefiro ficar nesta aceleração e ter tudo. Quando meu filho pedir alguma coisa, quando ele quiser que eu esteja do lado dele, enfim, eu estou ali porque tem outras coisas acontecendo e tem dinheiro entrando, porque se não tivesse, a coisa estaria bem pior, né? Então faz parte do nosso movimento, né? Faz parte do que a gente vem buscando. Então, E esse negócio das dificuldades, né? A maternidade nos coloca num lugar muito difícil com relação à carreira, né? Conciliar filho e carreira olha, não é fácil. E a gente nunca está equilibrada, ou está faltando ali, ou está faltando aqui, né? Para mim, sempre falta e sempre faltará no trabalho, porque a minha prioridade é o bem, essa é a minha vida, assim. Só que daí há um preço que se paga, né, por isso. Então, assim, várias vezes eu penso, nossa, já podia estar mais longe nisso, já podia ter feito aquilo, mas é isso, né? Então, até por eu acho que esse lugar de fala, né, que está tão batido, mas é que é verdade. A gente só consegue falar daquilo que a gente vive de verdade, né? Por exemplo, eu e tu nos conectamos com isso de saber o que é viver sem ter a mãe por perto. Ninguém outro quer ver alguém falar assim, eu também, uma vez eu perdi a minha avó, eu fico assim, gente, mas a tua avó não é a tua mãe, entendeu? Assim, e a mesma coisa, alguém que perdeu um filho, me vê falando de mãe, né? Mas eu digo assim, a gente só sabe falar daquilo que a gente vive. E acho que a maternidade me botou nesse lugar de tipo assim, ó, nossa, nós como mulheres, não é fácil, e se está sendo difícil para mim, com tudo que eu tenho, né? Com uma família muito legal, com vários privilégios, como que não é para todo o resto, né? E mesmo com todas as coisas, facilidades, né? E privilégios que a gente tem, é muito difícil. Então, eu acho também que o Múltiplas traz bastante isso na bagagem, né? Tanto assim, de ter um espaço de brincar no primeiro andar, porque a gente pensa numa mãe que tem que trabalhar, mas que também tem que ir com o filho. Então, eu acho que é uma casa que tem esse lugar de fala, sabe? Que a gente estava falando, né? Se a casa fosse uma pessoa, eu acho que ela tem essa vivência com ela. É uma mãe com múltiplos filhos. filhos. Isso. Como que ela vai fazer tudo que ela tem para fazer? Então, acho que as dificuldades trazem essa bagagem pra gente que é legal, né? e eu acho que esses são os elementos que conectam, né? Tem uma pergunta aqui que quais são os principais elementos de conexão que só se encontram na experiência da casa? Pode Essa desagregar, mas eu composição. acho que é essa composição mesmo. Se tivesse uma casa do lado que tentasse ser sua concorrente e montasse uma casa do lado, talvez não tivesse a mesma coisa, porque você tem os seus elementos, né? Tem aí a tua essência aí, que você já passasse. Não sei se tem algum outro elemento que gostaria de destacar, mas pra mim a mensagem já tá... Eu acho que eu sou bem preocupada com isso, né? Da experiência de vivência mesmo. Também de ter uma agenda massa, assim, sabe? Com coisas de só diversão. Eu acho quando foi abrir a Casa Múltiplas, né? E conversei com uma pessoa bem importante para mim. Essa pessoa trouxe uma real e falou assim, mas Camila, assim, ó, todos os dias tem convite para um happy hour em tal lugar, a bebida é liberada, tem música grátis, tem isso e aquilo. O que tu acha que tu vais entregar cobrando para a pessoa ir fazer aquilo que ela pode estar fazendo? E eu falei, não, mas vai ser diferente, porque assim, ó. Então, foi uma aposta bem contrária a muitos pontos que realmente, né? Mas eu acho que foi validando muito essa minha sensação de que a nossa união, encontrar espaços para as mulheres estarem juntas, quebrando todos esses conceitos assim de que mulheres gostam de coisas fúteis, de que mulheres não podem sair para beber e que mulheres... Então a casa é um lugar muito livre, né? E é essa sensação que a gente quer passar para todo mundo, que tu pode chegar lá sozinha e que vai ser um ambiente seguro e que com certeza tu vai sair de lá com muitas amigas.
Fazemos um pouco de tudo, né? Lemos, bebemos vinho. Isso, e ao mesmo comida. tempo a gente bebe, ao Afinal, mesmo mulheres tempo... podem com o que elas quiserem. Viu? Isso, era um lugar, assim, de total liberdade, e eu acho engraçado, né, que tá aí também levando para esse lugar, que hoje em dia a gente acha que tudo que a gente tem que fazer tem que ser alguma coisa que agregue a gente profissionalmente, né, até tava o último Clube do Livro, foi Não Fossem as Sílabas do Sábado, e aí, ouvindo o podcast da autora, da Mariana Salomão, com o Bookster, o Pedro Pacífico, eu adoro esse podcast, aliás, fica como dica para quem gosta de livros e de leitura. Ela estava falando assim que como é para ela apostar em livros de ficção, hoje em dia, num contexto que as pessoas acham que tem que ler livros de autoconhecimento ou alguma coisa mais técnica, né? E aí, assim, onde vem o interesse pela ficção? E aí ela falou, ai, mas que balela, né? Porque as histórias criadas... são elas que te trazem a empatia, a vulnerabilidade, a conexão com outra coisa. Que mania é essa da gente achar que tudo tem que fazer um sentido? De a gente, tudo tem que ter um crescimento. Às vezes tu só quer ir lá para ir lá, assim, entendeu? Então a casa também tem isso, de tipo... eu só quero ir me divertir, que a gente tem festa, assim, que não tem temática nenhuma. É só uma festa para beber, dançar. Então, assim, que lindo ver as mulheres gastando o tempo delas, que eu sei que o nosso tempo é precioso, né? Gastando tempo para olhar para isso. Eu gosto de ler. Hoje eu quero fazer uma coisa mais cult, que vai lá, quero dialogar. Tem. Hoje eu não quero fazer nada, eu só quero ir conversar, beber, e tem também. Então, eu tento pensar na agenda... usando bastante também as minhas, né, vontades, mas nesse sentido. É curioso porque eles, enfim, a situação atual do mundo tende a instrumentalizar tudo, né? E colocar um fim em todas as coisas. Ela não pode ser só uma coisa que eu gosto, não. Tem que ter um fim, tem que ter um motivo, tem que ter um porquê, tem que como é que é? Tem que resolver alguma coisa, alguma necessidade. A gente é só fruição, é só assim, cara. Inclusive o ócio eles instrumentalizaram, dizendo, não, ócio criativo. Então você precisa de um ócio porque você precisa do ócio, senão você não vai ser... Gente, assim, né? É nesse momento. A gente estava falando um pouco sobre desacelerar antes, né, Amanda? Não posso. Cara, desacelerar, às vezes, cada um vai achar o seu jeito. Sim. E às vezes pode, sei lá, tomar um vinho, comer uma comida bacaninha, conversar com gente legal e pronto, só isso. Pode ser 15 minutos de meditação, pode ser o que for, né? E isso, para mim, assim, evidencia um pouco a força dos elementos sutis, né? Dos elementos intangíveis que a gente acaba... Que mulheres, eu acho que lidam melhor com isso. Porque a gente precisa se entender desde que a gente nasce. Assim, ninguém vai fazer isso pela gente. E a gente precisa se cuidar ao mesmo tempo que, né? A gente que quer carreira e essas coisas, a gente precisa sempre estar dosando as coisas. Quando a gente estuda símbolos, enfim, a gente vê que quanto mais sutil é uma mensagem, mais força ela carrega. E aí queria ouvir de ti, assim, como que é isso para ti? Essa questão... e aí pode ser questão de valores, aí o nome que você quiser dar para esse sutil, digamos assim, ou esse intangível, né? Na literatura, e para ajudar um pouco a pensar também, é onde a gente encontra possibilidades de vida, na verdade, né? Então, para mim é assim, quando eu vejo histórias, quando eu me conecto com pessoas diferentes, e quando eu leio histórias mesmo, ficção, é quando elas me permitem pensar se a história fosse outra, e se eu fosse outra pessoa, e se eu pensasse diferente. E aí, isso abre... talvez esse seja o maior veículo, no meu entendimento, da empatia que você falou. Assim, não, eu mergulhar numa outra realidade, é quase isso. Sim. E isso me faz vivenciar alguma amostra daquela realidade. E aí, com isso, eu me fortaleço e consigo entender o lugar de cada um. Que Camila é diferente de Amanda, que é diferente de Ellen. Ao mesmo tempo, a gente tem dores parecidas, mesmo que só vocês duas, por exemplo, né, tenham alguma dor, sabe? Então, o que você traz dessa... E eu acho que isso tem um pouco a ver com o feminino também, conectando aí todos esses pontos. Quando tu fostes falando e conectando com a literatura, inclusive, eu acho muito isso.
que os livros que não são feitos para alguma coisa acrescentam muito mais, né? Que é essa sensibilidade, essa vivência que tu não tens e que a outra pessoa pode estar te mostrando, esse deslocamento da tua realidade, né? Das fases que eu mais leio, que eu mais li na minha vida, acho que foi quando eu vivi fortemente o luto, porque eu queria me deslocar daquilo que eu estava vivendo. Então, eu parava de sentir, sentia o que estava descrito num livro. Olha o poder que a literatura tem, né? Então, o Clube do Livro nasceu também por isso, né? Minha irmã é uma grande leitora e eu tenho essa base em casa. Mas eu acho que, no fim das contas, a vida é feita disso, né? Dos momentos que não são feitos para nada. Pode parar para pensar quais são os momentos mais importantes da tua vida. Não era alguma coisa que tu tinha para cumprir, alguma coisa que tu tinhas para passar. São momentos assim, sem uma definição, né? Então, acho que... A pandemia, aquela hora, o momento que tu falou da pandemia, eu pensei nisso, assim, na pandemia, hoje, como, né, o mundo é acelerado, e eu sou extremamente acelerado, mas eu lembro da pandemia que eu fiz coisas que eu nunca fiz na vida. Eu tava grávida do Arthur, e, cara, eu cozinhei coisas que eu nunca cozinhei antes, eu fui, né, li coisas que eu não tinha lido, vi televisão e outros programas que eu também nunca tinha assistido, e é isso, é aquele olhar para si, né, para dentro, porque a gente acaba tendo tanto tempo ocioso, teoricamente. Então para e fala assim, agora é um momento de ficar aqui comigo mesma e tentar fazer coisas diferentes, entender coisas diferentes. E de não fazer nada, né? Para as pessoas criativas, assim, o ócio é bem importante. Eu vejo muitos domingos que eu penso assim, eu durmo sábado e penso, meu marido tem um programa bem legal para fazer só com bem e tudo certo, porque durante a semana eu assumo total, então eu consigo bastante abrir mão disso em alguns momentos e pensar, então esse domingo eu vou botar a minha vida em ordem do trabalho. Parece que o meu corpo já entendeu que aquele dia não é para fazer nada e não vem ideia, e não vem vontade de sentar, e não vem organização. E aí eu fico um pouco frustrada, mas é isso, né? Daí eu volto e falo, calma, Camila, é só porque tu não precisava fazer nada hoje. E aí segunda eu venho igual um furacão, entendeu? Tipo, é isso que eu tenho que fazer, aí já agenda, já não sei o quê. Então, assim, também respeitar, né? Esses lugares de nada, não quero fazer nada, é bem importante para a gente dar um respiro, né? Se afastar um pouco e voltar com as ideias. Eu acho que principalmente as pessoas que precisam lidar com criatividade precisam bastante disso. Faz parte. Minhas melhores ideias ou é lavando a louça ou é tomando banho. Tomando banho? Pronto. Tomando banho, gente, olha, eu poderia mudar o mundo. Tem que começar a botar caneta dentro do... Porque não tem caneta para escrever, né? Sai do banho e já esqueceu. Então, a gente já acabou nossa 1 horinha praticamente. Fica à vontade para falar um pouquinho, só divulgar aí as redes sociais, a casa, né? Faz o teu... Algum evento que vocês Algum tenham, evento, isso. Gente, algum evento não dá, porque assim, eu vou gastar mais 1 hora de... Eu só falo assim, olha, todos os eventos estão lá no site, no Instagram. O nosso Insta é Casa Múltiplas e toda semana a gente coloca como destaque a nossa agenda. O nosso site é multiplasmulheres.com.br e lá a gente pode estar fazendo as inscrições e vendo toda a agenda. Eu sou Camila e meu Instagram pessoal é Caroninha com Camila, porque vem dessa fase de viajante. Eu deixei o nome porque tá no meu DNA. E eu vou voltar a pegar muita carona. Peraí, que a vida não é só trabalhar. Me aguardem. E acho que isso vai ser um grande prazer receber mais e mais pessoas interessantes. Eu não digo só mulheres, porque a nossa casa tem um primeiro andar aí aberto ao público, né? Tem vários homens que sobem a escada, daí tudo rosa. Pode. Pode, te comporta que tu pode, Me conta um pouco aí, se tá legal, tô brincando. Todo mundo é bem-vindo. E aí, os nossos eventos, daí na nossa caixa mágica, que é como a gente chama nosso segundo andar, porque é onde a gente cria os mais variados eventos. Lá, realmente, o nosso coraçãozinho tá todo para as mulheres e os eventos são só nossos. Em breve, faremos o nosso evento juntas. A jornada da Rica Conexão acontecerá
lá no Múltiplas. Isso. Também foi escolhido a dedo ali. Primeiro, a primeira palestra, quando a conhecemos, eu já sabia que ali era o local para fazermos o nosso primeiro evento juntas. Olha só, que alegria, ó, ter a Casa Múltiplas me faz ouvir esse tipo de coisa. Eu queria agradecer o convite de coração, parabenizar vocês por esse trabalho, né? Que legal nós, como mulheres, podermos estar reunidas, falando de negócios, falando de carreira, uma pitada de luto, uma pitada de filho, uma pitada que é o que a vida é feita, né? Essa grande poção mágica que tem de tudo um pouco. Mas queria agradecer muito o convite, estou bem feliz. Não sou muito boa nisso, sou bem tagarela e desfoco bem fácil também, que vocês podem ver, né? Mas eu fiquei bem feliz de estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouquinho de mim e da casa. Foi ótimo, muito obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu fui bem persistente, bem insistente, né? Porque pelo WhatsApp eu tinha que ir mais na casa. Quando eu fui na casa, pronto. Daí ela. Isso. Aí deu tudo certo, porque essa pessoa que está aqui conversando com vocês é aquela que abre aquele sorriso. Oi, tudo bem? Vem aqui. Então é já mais fácil, mas eu tentei ali pelo WhatsApp, mas consegui, deu tudo certo. Ai, obrigada pela persistência. E agora faremos nosso evento lá. Eba. Então, vou aproveitar aqui para divulgar também. Quem quiser nos encontrar na rede social já, é @ricaconexão. Assinar aí o canal do Spotify para escutar o nosso podcast e o YouTube. E o meu Instagram pessoal é @AmandaRodriguesCX. Meu é Ellen Gunter. E falando mais do nosso evento, né? Vão marcando a data aí, é 5 de dezembro, na Casa Múltiplas. E aí, aos poucos, a gente vai falando um pouco mais sobre que experiências vamos levar para vocês aprenderem um pouco mais sobre a experiência do cliente e sobre liderança também. Se eu não tinha te convencido aí na Casa Múltiplas, agora tá feito, hein? E para encerrar a nossa super frase, depois de tudo que a gente falou hoje, que não serviu muito de inspiração, né? Ideias inspiram, mas só a ação transforma a sua realidade. O que você vai aplicar a partir de agora? Conta para nós aqui nos comentários.